Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 24 e 25. E depois nós vamos ler Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao 7. Não, ao 8. Romanos 12, 4 ao 8. Mas primeiro nós vamos ler Hebreus 10, 24 e 25. O texto diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros. Olha para o irmão aí e fala assim, ó, eu vou animar você hoje. Hoje é a minha responsabilidade. Eu vou animar você hoje. Em nome de Jesus. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Então, você quer animar o irmão aí, irmão? Você tem que praticar boas obras. Em nome de Jesus, vai para o verso 24. Olha o que o escritor aos Hebreus está falando para nós. Não deixemos de nos congregar, como é costume de algumas pessoas. Ou seja, ele está dando importância ao encontro, importância a esse momento que a gente está tendo aqui hoje. Não deixe, irmão, de congregar. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Agora vamos para Romanos, capítulo 12. Todo mundo conhece o verso 1, 2 e 3 de Romanos, capítulo 12, que fala para a gente oferecer o nosso culto racional, que é o nosso corpo como sacrifício vivo, mas ele continua. E a continuação que nós vamos trabalhar agora, Romanos 12, versículo 4. Põe aí, Samuel, por nós. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5, nós vamos até o 8. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros de uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Amém? Nós lemos, nós já oramos. Então pode tomar seu assento. Pastor Tito, ele iniciou aqui, na verdade ele terminou o louvor falando sobre comunhão. E ele disse que no curso ele já se fez várias vezes a mesma pergunta: por que nós congregamos? Por que nós precisamos vir à igreja? E ele, sem saber, ele também falou do mesmo assunto que eu vou tratar hoje à noite. Desculpa, irmão, estou ficando velho. Hoje, pela manhã. A casa que Deus sempre quis. Esse é o tema da mensagem de hoje, a casa que Deus sempre quis. Agora são 10 horas e 33 minutos e nós vamos ministrar um pouquinho desse tempo aqui. E eu queria pedir sua atenção, porque hoje praticamente a casa está cheia. Poucas pessoas que não vieram hoje por causa de uma viagem, né? Mas os que faltaram, eles avisaram que não poderiam estar devido a alguns compromissos. Sem problema algum. Muito bem. Irmãos, a gente vive numa geração hoje em dia, e a gente sempre vai falar sobre isso, é sobre o tempo que a gente vive, né? A Bíblia é o seguinte: você faz a leitura, você explica o que você leu, e depois você aplica. E a aplicação é nos tempos de hoje. A aplicação é nos tempos de hoje. Entenda uma coisa, irmão. Na época da minha avózinha, os homens que vinham à igreja, eles tinham que vir de chapéu. Tinha que vir de chapéu e deixar... O homem que não viesse de chapéu,
ele estava errado. Era um padrão. Depois passou o tempo da minha avózinha, veio o tempo do meu pai. Os homens que vinham para a igreja tinham que vir de gravata. Se não viesse de gravata, não podia assumir a tribuna, não podia ministrar a palavra, não podia tomar nenhum tipo de formação. Onde eu quero chegar com essa fala? Eu quero chegar que os tempos mudam. Mas uma coisa que não muda é a palavra. A mesma palavra que era ministrada no tempo da minha vozinha é que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. A mesma palavra que meu pai ministrava, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E a mesma palavra que hoje está sendo ministrada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, então o que mudou? Irmão, parede pode mudar. O jeito de você vestir, o jeito de você falar, o jeito de você vir ao culto pode mudar, mas o que não pode mudar é a palavra que sai do altar e a palavra que entra no seu coração e o que você pratica, aleluia. Amém? Então, a gente vive uma geração hoje que ama Jesus, mas não ama a igreja. Porque desenharam um discurso, e um discurso que quando você conta uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Você vai falando, e aí algumas pessoas já vão falar assim, não, eu sirvo a Deus na minha casa. Não preciso de ir para a igreja para ser cristão. Eu sou a igreja. Essas falas, elas vão tomando força e você vai distanciando da congregação. Você vai distanciando do culto coletivo. E aí talvez você ou já ouviu uma frase dizendo assim, o importante é Deus conhecer o meu coração. Eu não preciso ir para a igreja. E hoje nós vamos ministrar sobre isso, e eu quero tirar suas dúvidas, e eu quero reforçar com você a congregação e a família. É possível ter uma família sem casa, sim ou não? Não, é possível. Você vai ver um pai, uma mãe, uma criança, duas crianças, debaixo de uma ponte. Sim ou não? Mas as consequências disso podem ser trágicas, sim ou não? Porque não é comum. É da Constituição, toda pessoa tem uma casa, um lar para morar. Isso é responsabilidade do governo também. Quando essas pessoas não têm, elas não podem ficar na rua. É responsabilidade pública. Então, na verdade, o que é o correto é que toda família tem uma casa. Pode ser que a família exista sem casa? Sim, mas vai ser difícil. Pode ser que você congregue numa igreja e não seja salvo. E pode ser que uma pessoa não congregue e seja salvo. É possível. Mas na maioria das vezes, Deus preparou um lugar aonde Ele manifesta a presença dEle. Pastor, mas eu posso entrar no meu quarto e Ele se manifestar? Pode. Mas é machado com machado que se afia. É na congregação que eu admoesto. É na congregação que eu estou no chão e alguém pega na minha mão e me ajuda. É melhor que dois andem junto, porque quando um cair, o outro levanta. A Bíblia está sempre falando sobre dois. Jesus está falando, quando estiver dois ou três ou mais reunidos, ali eu... Irmão, é possível que Deus usa um ambiente, uma pessoa, em um momento? Sim, mas não é o padrão. Qual que é o padrão? É que toda família tem uma casa. Na casa você está coberto, você não toma chuva. Fora da casa você toma chuva. Na casa você está protegido de um clima de inverno que pode gerar uma pneumonia. Fora da casa você está sem proteção. Então um crente fora da igreja, ele é um crente que pode ser que ele fica propenso a ficar doente. Dentro da casa, pode ficar doente também? Pode, mas é menos provável. Então, a importância de você congregar é você fortalecer com os irmãos. É você receber a oração dos irmãos, é você receber o calor dos irmãos, é a gente estar junto no mesmo propósito. Eu sei que você entrou aqui hoje com um propósito talvez de ser curado, de ser um propósito de receber. Todos nós temos um problema diante do Senhor e está tudo certo, não tem problema. Só que eu queria te chamar e te convidar para um momento como esse, um momento que você vem para a igreja, muda o propósito.
Quando você entrar aqui, entra todos nós num só propósito. Estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos na casa e eles queriam o Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Lá em Jerusalém, no cenáculo, todos eles tinham problemas, todos eles tinham uma necessidade, mas quando eles entraram em coletivo, eles se juntaram, estavam reunidos o quê? Atrás do quê? Atrás do Espírito Santo de Deus. Eles estavam para ser cheios do Espírito, porque eles sabiam que se eles fossem cheios do Espírito, o restante Deus ia preparar. Irmão, entenda uma coisa, o propósito do seu coração como coletivo, como culto coletivo, entrou aqui presença de Deus, amém, irmão? Pastor, mas então eu não posso vir para a igreja por causa de uma causa? Irmão, pode, você até pode, como Ana descia ao templo, pedindo um filho, sempre, amém. Só que quando Deus cria o propósito da igreja, a igreja ela tem um coletivo, para quê? Para que a glória do Espírito Santo enche a casa, e depois que a glória enche a casa, ele enche você. Você percebeu que em Atos 2, todos eles foram cheios? Sabe por quê? Porque antes de Deus encher uma pessoa só, ele enche a casa. Eu não sei se você entendeu, mas quando você lê o texto, vai falar, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e a casa foi cheia. E depois que a casa foi cheia, todos foram cheios. Deus não quer encher um indivíduo. Deus não veio aqui para encher só a irmã Lorde e já era, o resto nada. Não. Deus está falando, eu vou encher a casa, e quando a casa for tomada pela minha glória, todos vão ser cheios, não vai ter como. Todos vão ser cheios, não vai ter como. Porque Deus, ele não quer transmitir um evangelho individual. Nunca foi para uma pessoa só. Sempre foi pensando no coletivo. A mesa está aqui, ela não foi pensada só em mim. A mesa foi pensada em todos. Foi preparado hoje aqui, muitos pãezinhos e muitos suquinhos. Foi só para um? Foi para todos. Então, irmãos, entenda uma coisa. A igreja, o coletivo e a graça é para todos. Só que nós entramos aqui com desejos individuais. Quando a gente começar a pensar coletivo, a gente vai caminhar, a gente vai mais longe. Saber que as formiguinhas, quando elas se unem, elas são muito mais fortes? Irmão, talvez eu e você somos pecadores, se a gente pensar pequeno, pensar individual, a gente não chega em lugar nenhum, mas se a gente se abraçar, a gente consegue levantar uma obra, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue ser relevante, pelo menos na rua da igreja. Irmão, a gente precisa ser conhecido na rua da nossa igreja. A gente precisa ser conhecido nesse bairro. Como que a gente vai falar que uma igreja... Irmãos, a sigla menor que tinha de igreja era da cidade. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Irmão, a sigla menor para essa igreja é Anápolis. Mas nós não estamos conseguindo ser relevantes. Sabe por quê nós não estamos conseguindo? Porque a gente é individualista. A gente entrou aqui não para a casa ser cheia. A gente entrou atrás de uma coisa minha, para mim. E eu não estou nem aí com o outro. Está errado. A gente está errado. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Então, essas frases foram tomando forma na nossa mente, no coração do povo, que eu sirvo a Deus da minha casa, que eu sou igreja. Irmão, mentira, você não é igreja nem aqui nem na China, porque a igreja não é antropocêntrica. Pastor, o que é antropocêntrico? É o homem no centro. Você não é igreja. Você é membro da igreja. Você é membro de um corpo da igreja. E quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Então, a ceia já responde isso. Nós não fomos chamados para ser individualista. E Jesus, ele institui a ceia para os 12 e depois ele fala, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes e beber desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte, mas também a ressurreição. Então, isso aqui é uma memória não só para 12 pessoas, mas para a igreja. O Senhor foi instituindo a igreja. Pastor, então nós vamos ver como que foi a primeira igreja. A primeira igreja, nós vamos olhar como foi a primeira igreja. Só que a gente vai voltar um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês o que Deus queria. Primeira coisa, Deus faz o Éden.
Deus faz a terra, o céu, os animais, Deus faz tudo, faz o Éden. Mas o texto vai dizer que ele pega um jardim lá no céu. Por que você sabe que esse jardim estava lá no céu? Porque ele tem a árvore da vida. E se você abrir em Apocalipse capítulo 22, você vai ver a partir do verso 1, que a árvore, existe um jardim no céu, e que a árvore da vida está lá. Então o Senhor diz que Deus plantou um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden. Deus plantou um jardim. Quem planta, planta uma planta, sim ou não? Mas o Senhor plantou um jardim inteiro. O Senhor não chegou e pegou, vou pegar essa flor e vou plantar. Ele falou, não, vou pegar esse jardim e vou descer ele lá para a terra. Pega o jardim do céu e traz para a terra. E o que tinha no jardim? A árvore da vida. Aí quando ele planta o jardim dele lá, é lá que ele se manifesta. Adão sai do Éden e entra no jardim. Entra na onde? Num lugar de intimidade. Entra na onde? Num lugar de relacionamento. Entra na onde? Na onde eu vou me manifestar. Então Deus, desde o princípio, Ele prepara um lugar. Mas Deus não podia descer no coração de Adão e falar com ele, porque Adão é a igreja. Não, precisa de um lugar. Então, hoje o contexto é, existe o evangelho e a igreja, que é uma organização viva, um organismo vivo é a igreja, sim ou não? Só que o Brasil para Cristo é uma organização, e eu quero que você entenda. Existe uma igreja que somos nós, e nós podemos nos reunir em qualquer lugar, mas existe uma organização, que é o quê? O pastor Oswaldo é o nosso presidente. Existe o pastor da igreja, existe um corpo de obreiro, existe um conselho ético, existe as organizações, cada um é líder de um departamento para cuidar de algumas pessoas, tem os diáconos, tem a irmã que faz a parte da ação social, tem uma organização. Existem organizações sem ser organismo vivo? Sim. Existem organização sem ter a presença do Espírito Santo? Sim. Mas não é o que o Senhor sonhou. O que o Senhor sonhou é que a igreja precisa nascer primeiro como um organismo vivo. E depois que ela parte como um organismo vivo, ela se torna uma organização. Porque Deus não é bagunçado, Deus é organizado. Então Deus organiza, põe líderes. Pastor, mas a igreja é liderada por homens, mas são homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas o homem que eu conheço que lidera tal igreja não é cheio. Então lá não é igreja, é organização. Lá não é organismo vivo, porque a Bíblia diz que em todos os momentos que Deus levanta Ele inspira esse alguém, Ele fala através desse alguém, Ele direciona esse alguém para fazer a obra dEle. Então existe um organismo vivo que está organizado e que atua como igreja. Agora, existem igrejas que já nascem pronta. Existem igrejas que eles chegam, pegam o melhor prédio da cidade porque eles têm dinheiro. Eles olham para cada igreja e vê os músicos e falam, nós vamos pagar músico, nós vamos contratar o Marcos. Nós vamos pagar, Marcos, 5 mil reais para você por mês, para você tocar guitarra na nossa igreja. E aí o que acontece? O Marcos vai para lá e já vai tocar, ele pega outro, ele vem montando uma organização, mas nunca foi um organismo vivo, porque uma igreja não se monta, uma igreja se nasce. Essa igreja nasceu há 57 anos atrás, vai completar agora. Você está entendendo? E ela está continuando, por quê? Porque o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Vocês estão entendendo a mensagem? Então vamos continuar. Então, você vai observar que o Senhor prepara um ambiente para ter intimidade. Deus poderia falar diretamente no coração de Adão, mas Deus falou, não, eu vou preparar um ambiente. Aí Deus vem em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e Ele vai falar, e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Ou seja, o Senhor fala para Moisés, deixa eu falar, eu quero habitar no meio de vocês. E eu vou habitar no meio de vocês, vocês vão preparar um lugar para mim. Existe um lugar onde eu vou habitar, onde eu vou me manifestar. E esse lugar vai ser cheio da minha glória. Aleluia. E aí, então você observa no caminho, vê um jardim, vê um santuário no deserto.
Aí Davi fala, eu vou construir uma casa para o Senhor, porque ele já tinha percebido que o Senhor já tinha falado para Moisés, Moisés, faça uma casa para mim. Davi é inteligente, ele falou, ó, o Senhor gosta, o Senhor falou para Moisés construir, então eu também vou construir. Mas aí, quando ele vai construir, tem sangue inocente na mão dele. Pastor, que sangue inocente? As pessoas que ele matou? Não, foi aquele assassinato que ele colocou o esposo de Betseba. Amém? Então, ele fala, não, você não vai construir, mas o seu filho, você tem uma boa ideia, mas o seu filho vai construir para mim. Salomão vai construir. E quando Salomão constrói a casa, o que acontece? Deus enche a casa. Pastor, mas não tinha gente pecadora lá? Mas Deus enche, porque Deus prepara um ambiente para ele encher a casa. Aí você vai vendo. Então, primeiro é o Éden, depois é o tabernáculo, depois é a casa que Salomão constrói, né? Você vai observando no contexto, aí a gente chega em Jesus. Jesus é o templo, ele fala, eu vou destruir o templo em 3 dias, vou reconstruir. Então Jesus é o templo, mas depois Jesus é assunto ao céu. Quando Jesus é assunto ao céu, o que ele deixa? Pedro, tu és pedra, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu sou a rocha, Pedro. Sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E contra a porta do inferno, a minha igreja vai prevalecer. Ou seja, a minha igreja não é um instrumento de defesa. A minha igreja é um instrumento de ataque. O problema é que a igreja hoje está na condição de defesa. Nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo os nossos filhos, nós estamos com a boquinha fechadinha, a gente não ataca ninguém, a gente está calado, o pecado está rondando a nossa casa, a gente está, não quero problema. Não quero problema com a política, não quero problema com a justiça, não quero problema com a escola, não quero problema com a diretora, mas o que eles estão ensinando? É ideologia de gênero. Não, vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho, vamos ficar na nossa. E o Senhor falou, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Significa que quem ataca é a igreja que ataca. Pastor, então por que nós deixamos de atacar? Porque nós estamos enfraquecidos. Sabe aquele exército de uma pessoa só? Sabe aquele exército que não olha para o lado e não vê a pessoa do lado como irmão, como família e como soldado? Sabe aquele exército que não quer lutar pelo outro, só aponta o erro do outro? Eu não quero lutar com o pastor Mateus, eu só aponto o pastor, o senhor é fraco, o senhor é isso, é aquilo, aquilo. Enquanto eu não tinha que olhar para a fraqueza dele, eu tinha que ajudar ele na fraqueza dele, eu tinha que ser família dele, eu tinha que ser amigo dele, eu tinha que ser um homem que pegava na mão dele, pastor, vamos junto, vamos, estamos juntos, por quê? Porque somos família, mas não, a igreja está desconectada, é uma igreja atacando a outra. Para quê? Para arrumar membro da outra igreja. E os membros de hoje em dia estão tão fracos como igreja, que eles trocam de igreja como troca de roupa. Eles deixam de crer nas escrituras como trocam de roupa. Porque são fracos. Não são fortes. A igreja forte é a igreja que permanece unida. A igreja forte é uma igreja que permanece unida na doutrina, na palavra, na comunhão, na oração. Marca um culto de oração para ver se vem alguém. Pastor, mas eu não tenho problema nenhum. Não, mas o irmão tem, vamos ajudar ele na oração. Vamos fazer uma campanha, vamos ajudar ele na oração. É assim que funciona, é família. Eu posso brigar com alguém lá fora e está tudo bem, mas quando eu brigo com alguém da minha casa, por exemplo, vamos supor que o Daniel e o Lucas e a Esther sempre estão brigando. É gritaria, é briga, mas no final, tem que perdoar. Por quê, pastor? Porque é família. Tem que aprender a perdoar. Se não aprender, não vai sentar na mesa. Quem não perdoar não é digno de... Se a Esther não perdoou o Daniel não perdoou a Esther, não senta na mesa. De castigo, até pensar que está errado, vir, reconhecer o erro, chegar, me perdoa. Nós somos uma família, Deus é pai e Ele tem uma casa. Não é toda casa que tem o pai.
Porque aquele filho pródigo tinha um pai e uma casa. Por que ele não entrou em qualquer casa? Por que ele entrou bendita naquela? Porque aquela tinha uma organização que é a casa. Mas também tinha o pai, que é o organismo vivo. Tem muita casa sem o pai. E não adianta você entrar nela. Tem casa que não tem o pai, mas tem o anel. Tem o cordeiro para matar, para fazer uma festa para você. Mas não tem o perdão do pai. Presta atenção, quando o filho está vindo, o pai sai da casa e vai de encontro com o filho. E quando o pai chega, o que ele tem? Anel? Ele tem roupa? Ele tem sandália? Não tem nada disso. Presta atenção, primeiro o pai sai e o que ele tem é um abraço. O que o pai tem é um amor. E o que o pai tem é um perdão. Depois que ele perdoa, que ele abraça, que ele está junto, que está com intimidade, com relacionamento, ele olha para a organização e fala, pega o anel. Pega a sandália, pega as vestes, cadê o cordeiro? Ele olha para a igreja. Tem perdão, mas o que o Senhor está falando é, eu quero um relacionamento com você. Depois que eu me relacionar com você, eu te encho. Depois que eu me relacionar com você, eu ponho anel no seu dedo. Eu mudo a sua história. Não vem atrás do anel primeiro. Não vem atrás da sandália primeiro. Vem atrás do pai. O pai vai te abraçar, te perdoar. Depois, você vai usufruir do que a organização pode te oferecer. Então, nós observamos, e aí vem Jesus, aí vem a igreja, e depois nós vamos para Nova Jerusalém. Sempre tem um ambiente, você já percebeu? Sempre tem um ambiente de relacionamento? Sempre. Então, nós vamos caminhar em Romanos agora. Aí talvez alguém fala, pastor, mas esse lugar aqui é santo? Porque muitos pegam aquele texto e falam assim, quando Moisés chega na sarça, ele chega no monte, e o texto diz bem assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Agora vai uma pergunta para você, a terra era mágica, era santa aquela terra? A terra só se tornou santa porque Deus estava ali naquele momento. Deixa eu te falar, esse lugar aqui agora pode estar santo, sabe por quê? Porque ele está aqui agora, nesse momento. Mas na hora que nós sair daqui, esse lugar não tem poder, essa terra não tem poder, essa parede não tem poder. Por que tem poder? Não é porque nós estamos aqui, é porque a presença de Deus está na casa. E quando Deus está na casa, o lugar é santo. Esse lugar se tornou santo, esse altar se tornou santo, esses microfones se tornou santo. Por quê? Porque a presença de Deus está na casa. Então, só desmistificando, não existe terra santa. Não existe parede santa. Só é santo porque tem a presença. E quando a presença sair, saiu a santidade. Amém? Vamos para Romanos agora. Nós lemos em Romanos e mostramos que nós somos parte de um corpo. Abre para nós em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, por favor. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. Por quê, pastor? Porque olha o texto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, está falando assim, a igreja de Deus é um organismo vivo. Está em, ou seja, organização. A igreja de Deus, ou seja, já mostrou que ele é um organismo vivo. Porque em Corinto tinha outro tipo de igreja, outros tipos de santuário, mas não tinha Deus. Então, primeiro, organismo vivo e organização, tem um endereço. Essa igreja de Deus está em Corinto, e toda igreja precisa nascer em Cristo, primeiro. E ela não pode ter endereço se ela não nascer primeiro em Cristo. Não tem como. Pastor, eu vou sair daqui da igreja agora. Vamos supor que o Lucas saia daqui. Lucas é diácono aqui na igreja, na casa, serve na casa. Ele saia daqui e fala, eu vou abrir uma igreja bem ali na esquina. Eu vou abrir a igreja lá na esquina, porque eu quero abrir uma igreja. E ele vai lá e abre a igreja, que é o que mais a gente está vendo hoje no Brasil. Em Anápolis, inclusive. As pessoas se rebelam contra a estrutura, se rebelam contra a organização,
E vai lá e abre uma igreja e acha que sabendo fazer, não, eu sei fazer, eu sei montar, eu sei organizar um evento, eu vou trazer o pregador tal, o cantor tal, e pronto. Irmão, deixa eu falar, se você não nasceu como organismo de Cristo, se Deus não te enviou, não vai. Se Deus não está contigo, não vai. Então tem gente que abre e fala, pronto, montei uma igreja. Irmão, não montou igreja porque a igreja não é templo, igreja não é endereço, a igreja precisa nascer do coração do Senhor. Então, você observa que é possível ter uma igreja, uma organização, um CNPJ, uma liturgia, um jeito de fazer o culto, ações benéficas da sociedade, né? E não ser igreja em Cristo. Tem como você montar tudo isso e Jesus não está dentro dela. O Jesus está falando, eis que estou à porta, eu estou do lado de fora. Vocês estão aí achando que é igreja, mas sem eu, vocês não são igreja. Porque a igreja, quem é o cabeça da igreja? E sem cabeça nenhum corpo vive. Ou você já viu algum corpo aí sem cabeça? Você pode até ver um corpo sem mão, um corpo sem braço, um corpo sem perna. Ele vive. Por quê? Porque tem cabeça. Mas um corpo sem a cabeça não vive. Então existem igrejas que não têm a cabeça. Pastor, como que eu discerno numa igreja que não tem a cabeça? Uma igreja que não prega Cristo. Uma igreja que não prega o que Cristo falou. Uma igreja que, por exemplo, Cristo está falando do caráter de Cristo. Você não vê caráter de Cristo. Você não vê uma pregação cristocêntrica. Você não vê. Jesus já não está mais nessa casa. Porque a casa do Senhor é onde Ele habita. A casa do Senhor é onde há uma presença, uma manifestação da presença dEle. Se Ele não está, infelizmente, isso não é igreja, isso é um CNPJ. Isso é um CNPJ. Cuidado, irmão. Cuidado, em nome de Jesus. Amém? Então, nós olhamos, a primeira vez que nós vemos falar sobre igreja, vai ser Jesus, o fundador da igreja, que vai falar sobre igreja. E ele lá em Mateus 16, ele fala que ele é a rocha. Ele está falando em Mateus 16, você vai ler, não temos tempo. Ele fala assim, eu sou a rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha... A igreja de quem? A minha... Ele está falando, a igreja de Cristo. Ele é o fundador da igreja, e a igreja está firmada nele. Toda igreja que não tem Cristo não é igreja. Toda igreja que não ministra Cristo não é igreja. Eu quero que vocês frisem muito bem isso na sua cabeça de vocês. Toda igreja que não fala de Jesus, que Jesus não é o centro, que a cruz não é o centro, que o cordeiro não é o centro, infelizmente, não é igreja, é só uma organização. Não é um organismo vivo. Você olha como, pastor? Você olha em Apocalipse, ele está do lado de fora, ele está falando, mas não tem ele. E aí, irmãos, ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele diz, a minha igreja, ele tem um compromisso com o organismo, ele não tem um compromisso com a organização. Existem igrejas que não estão edificadas nele? Sim. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, põe aí. Mateus 7, 24. Se ele falou que ele é a rocha, e que a igreja está edificada em cima da rocha, então, o que é a igreja, presbítero Luiz? Olha lá. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na... Ou seja, então para ser igreja em cima da rocha, é como um homem que constrói uma casa onde? Em cima da rocha. E o que é construir uma casa em cima da rocha ou uma igreja firmada na rocha? É uma igreja que prega a palavra e vive a palavra. Uma igreja que prega a palavra e vive a palavra. E uma igreja que não ama a palavra. Irmão, infelizmente, nós estamos num tempo que a gente precisa parar de ser bobo. Se a igreja não prega a palavra, uma igreja não ama a palavra, tem alguma coisa errada. Se a igreja não ama, está num culto de palavra, tem alguma coisa errada. Se a palavra te incomoda, o Espírito Santo não está tendo abertura no seu coração.
se você não queima seu coração pela palavra, pelo aprendizado, pelo cuidado com a palavra, por amar a palavra, infelizmente, irmão, nós estamos frios, nós estamos sem Cristo, nós estamos sem a presença, sem a esperança. Jesus está falando, ei, quer ser igreja? A igreja é firmada no quê? Na palavra. Igreja firmada na palavra. Aleluia. Nós observamos, a igreja de Jesus, ela não começa lotada. A igreja de Jesus, ela não começa com coral. A igreja de Jesus não começa com ministério de louvor. A igreja de Jesus não começa com estrutura. A igreja de Jesus começa com 2 discípulos. 2 discípulos. E a partir... a igreja começa com um princípio básico, partir do pão. A igreja de Cristo começa com uma família. A igreja de Cristo é um corpo. E eu sei que passamos a vida toda ouvindo dizer, eu sou a igreja. Você acha que sozinho você dá conta, mas não. O Espírito e Cristo foi nos direcionando para uma vida de um nascimento da igreja. Pastor, para ele fundar a igreja em Atos capítulo 2, foi necessário 3 anos de discipulado. Para ele fundar uma igreja, ele usou 3 anos não para construir parede, ele usou 3 anos para treinar quem estava com ele. Ele usou 3 anos para ensinar, e foi um cuidado de 3 anos na íntegra, todos os dias, ele sentava, comia, ensinava, discipulava, contava parábola, fazia milagre, andava no caminho, ele mostrava o caminho, ele estava treinando aquele povo. Treinando, uma igreja nasce de treinamento, uma igreja nasce de ensino, uma igreja nasce de milagres, uma igreja nasce de comunhão, uma igreja nasce de relacionamento. É assim que uma igreja funciona. Ou Jesus podia pegar todos eles e falar, não, vamos construir um templo aqui. Pega um tijolo, constrói aqui, assim. Não, Jesus falou, vou gastar tempo ensinando a igreja dentro de vocês. Aí vou colocar um ensinamento dentro do coração de vocês. E por quê, pastor? Você não é igreja, eu não sou igreja, porque a igreja não é antropocêntrica. Eu não sou o centro de nada, é Cristo que é o centro. Cristo é o centro, Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos apenas membros. Então, Cristo é a cabeça. E aí você pode pensar, pastor, o senhor é insubstituível? Não, eu sou substituível. É só eu falar que eu não quero, o senhor já tem gente para colocar no meu lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que vive a síndrome de Elias. A síndrome de Elias é o quê? Eu cheguei, Elias chegou. Ah, Senhor, Jezabel acabou com todo mundo. Acabe matou todos os profetas. Aí Deus olha para o profeta. Como é que é, Elias? É melhor você tomar posicionamento aí, sabe por quê? Porque eu tenho 7.000 que está escondido. Se você não quiser, Deus vai levantar alguém que queira. Se você não quer, o Senhor vai levantar alguém que queira. Você não é substituível. Ninguém aqui é substituível. Você está entendendo? Insubstituível. Todo mundo aqui é substituível porque Deus tem 7.000 guardado. Deus está guardando pessoas. Vocês estão entendendo o que a palavra está falando? Então, a igreja, irmão, de Cristo, ela foi inaugurada em Atos 2, mas Jesus passa 3 anos preparando, inaugurando, treinando aquele povo para uma inauguração. Agora você percebe uma coisa, são 3 anos todos os dias, entre todos os ensinamentos. E aí você observa que quando Jesus vem, quando Jesus desce, houve um silêncio de Malaquias até chegar em João Batista, um silêncio de 400 anos. É chamado de período intertestamentário, ou um período interbíblico. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um silêncio de Deus. Deus não fala, Deus não manifesta, Deus não usa sonho, não usa anjo, não usa profeta, não usa ninguém. Mas sabe o que acontece? Acontece no seguinte, aquele sistema estava perdido, porque Anás e Caifás, a normalidade era ter um sumo sacerdote, ali já tinha 2. Yosef bar Caifás e Anás. Os 2 estão corromper o sistema religioso, estava tudo bagunçado. Muito bem, o que Deus faz? Quando ele não tem espaço para falar na igreja, ele vai falar lá no deserto. Quando a igreja não valorizar a presença e deixar ele ministrar, Deus vai falar lá no deserto. E aí fala com João Batista. João Batista, é o seguinte,
prega. Aí João Batista começa a pregar. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E de repente acontece algo maravilhoso. O que acontece? João Batista está batizando. Ele olha para cima, para o alto do monte. Ele olha Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desce. E quando Jesus desce, ele vai batizar Jesus. E quando ele batiza Jesus, Jesus sai das águas. E quando ele sai das águas, acontece 3 coisas. E essas 3 coisas é o que faz a diferença. O silêncio do céu acaba aqui. O silêncio do céu acaba aqui. O que acontece? Primeiro, o céu se abre. Pastor, como assim o céu se abre? As nuvens abriu? Não, irmão, você não está entendendo. Existe 3 tipos de céu. O céu que a gente consegue ver, que os aviões da TAM, da Gol voa, que é esse atmosfera que a gente está aqui, que tem o oxigênio. Existe um segundo céu, que é as galáxias, onde a NASA, o Elon Musk, manda as suas naves, espaçonaves. E existe o terceiro céu, que Paulo vai falar que foi assunto ao terceiro céu. Esse terceiro céu é onde está o trono de Deus Pai. O homem não consegue chegar nesse lugar. Então se fez necessário que o céu de lá para cá se abrisse. Então abre primeiro o céu dos céus. Abre depois ali as galáxias. E depois abre aqui também a atmosfera. Esse é o primeiro sinal. Os céus se abrem. Segundo, o Espírito em forma corpórea de uma pomba desce e pousa sobre Jesus. Ele pousa, ele não paira, ele pousa. Você está entendendo o que a palavra está falando? Porque o Espírito em Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava, mas não pousava, se movia, mas não pousava, mas em Cristo Jesus ele vai pousar. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja foi cheia e o Espírito pousou sobre eles. Deixa eu falar uma coisa para você: o Espírito Santo está aqui nesta manhã. O que difere eu de receber? Não tem nada que te atrapalhe de receber. É só você se abrir, é só você pegar na mão desse irmão do seu lado. Por quê, pastor? Porque o Senhor preparou esse ambiente, um ambiente da presença, um ambiente da glória, um ambiente onde Ele pousa. Aí, irmão, o céu se abriu, a forma corpórea de uma pomba pousou. E a terceira coisa, a voz do Senhor. A voz do Senhor saiu do terceiro céu. A voz do Senhor saiu por Plutão, Marte, Júpiter, passou a galáxia, entrou na atmosfera, passou nesses 30 mil pés, desceu e chegou no Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, e a voz dizia: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, aleluia. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você, é importante que você entenda. Jesus tinha feito algum milagre até aqui? Responde, irmão. Jesus tinha feito algum milagre até aqui? Jesus tinha pregado a palavra até aqui? Então deixa eu falar, você não precisa de pregar, de cantar, de fazer milagre para ser filho. Jesus está falando, você não precisa de nada, porque você é meu filho, e eu tenho prazer na sua alma, eu tenho prazer na sua vida, você é o meu filho amado. Irmão, esses 3 momentos, pronto. Quem ouviu essa voz? Quem viu o céu se abrir? Irmão, essas pessoas, elas poderiam seguir Cristo e fazer a primeira igreja, sim ou não? Mas não. O povo viu, o povo ouviu, e o povo não creu. Aí, você vai observar o contexto. Abre Atos capítulo 1, verso 14 e 15, por favor. O céu se abre, o Espírito em forma de pomba, a voz grita, e a voz, irmão, sai do trono. Mas a pergunta é, ninguém creu. Aí o texto de João, antes de Atos, põe em João capítulo 1, verso 35, 36 e 37. João 1, 35, olha lá. No dia seguinte, que dia seguinte é esse? No dia seguinte desse mega evento, um dia depois desse mega evento, que o céu abriu, a voz desceu, o Espírito pousou sobre Jesus, no dia seguinte, olha o que acontece. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. 2.
E vendo Jesus passar, disse, de novo ele disse, porque ontem ele já tinha falado. Aí hoje ele falou de novo, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Aí o verso 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Irmão, deixa eu falar, tem gente que vai ver milagre. Presta atenção, tem gente que vai ver milagre na sua casa, na sua família, mas eles não vão vir para a igreja. Tem gente que vai ouvir tanta coisa, vai ver tanta coisa, mas eles não vão vir. Mas no outro dia que não tem milagre, no outro dia que não tem céu abrindo, no outro dia que não tem voz, continua falando. Talvez você fale, não vou falar não, porque ele já viu, ele viu o que Deus fez, ele viu tudo que está acontecendo, e ele não quer servir a Deus, não cale a sua boca. Esses 2 discípulos seguiu Jesus só porque João falou, eis o Cordeiro de Deus. Deixa eu falar, Deus vai usar você na simplicidade. Na simplicidade, eu estou falando sério com você, porque não, a obra não é você que faz, é o Espírito que faz. Então não deixe de falar. Íris, lá quando chegar, você fala, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa falar mais nada, não fala mais nada, deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo mover, deixa o Espírito Santo conduzir, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque é Ele que salva. E às vezes a gente quer ter um roteiro, a gente quer ter um sermão para falar para as pessoas. Sebastiana vai para a academia, aí chega lá, quer salvar todos os irmãos lá que estão treinando, e não é no muito falar, é só falar, eis o Cordeiro de Deus. Jesus salva, uma hora ele vai precisar do Cordeiro, uma hora Jesus vai entrar no coração dessas pessoas. Irmão, eu estou ministrando a palavra, tem pessoas que estão assim, voando, lá na China, dormindo, pensando na morte da bezerra. Eu não consigo entender, e aí eu oro para o Senhor, Senhor, o que eu faço? E aí o Espírito Santo me falou algo muito forte. Tem alguma irmã grávida aqui? Não, né? Tem não? Nenhuma irmã grávida. Mas se tivesse uma irmã grávida, por exemplo, de 7 meses, eu ia propor para ela, vamos marcar, eu conheço muitos médicos, vamos marcar para tirar esse bebê logo. É um sonho de Deus, é um sonho do seu coração, é um sonho da família, é um projeto que Deus colocou, sim ou não? É, sim. Então vamos tirar ele, para você pegar ele no colo rápido. Porque nós queremos apressar as promessas que Deus tem para nós, sim ou não? A gente quer apressar, mas se tirar na hora errada, vai morrer, sim ou não? Aí o que eu olho para a igreja e falo assim, nossa, a gente tem uma igreja de 120 pessoas. Ah, mas não são 120 que está querendo, que está comprando, que está como família, que está com a cara fechada, que não quer servir a Deus, que não quer nada. Beleza, aí eu quero apressar, porque eu quero pôr um sorriso, eu quero pôr Jesus, eu quero injetar Jesus, porque a Bíblia falou, vocês precisam animar uns aos outros. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não, o povo está chorando, o povo está triste. Aí o que eu quero pôr? Alegria. Mas o Senhor está falando, ainda tem 2 meses. Ainda tem 3 meses. Se você pôr agora, você mata ele. Tem pessoa que só vai dar fruto no tempo dele. Só vai dar fruto no tempo dele. E tem pessoa que não vai dar fruto hora nenhuma. E está tudo bem, irmão, não é culpa sua, sabe por quê? Porque Jesus pregou, Sebastiana, Jesus pregou, começou com 2, mas teve um dia que ele pregou para 5.000 pessoas, 5.000 pessoas que foram alimentados por pão, alimentados pelo peixe e também alimentados pela palavra. Cadê esses 5.000 em Atos 2? Cadê os 5.000 em Atos 2? Eu não estou vendo eles lá. E aí, Jesus forçou eles? Jesus amarrou eles e puxou? Tinha gente que estava chorando, sim ou não? E Jesus foi lá e pôs um sorriso no rosto deles? Tinha gente que falou assim, não, vende tudo e dá aos pobres. Aí o texto diz que ele saiu sorrindo e seguiu Jesus? Ele saiu triste e se afastou de Jesus. Jesus não tem responsabilidade com essa alegria momentânea. Jesus não tem responsabilidade com o seu problema que vai passar daqui 2 meses. A responsabilidade de Jesus é pôr a salvação, é te dar acesso a Deus, Pai. É isso que Jesus tem. E se você não entendeu que Jesus serve para te salvar, não serve para te fazer feliz, porque a felicidade não está em coisas.
A felicidade não está em condições, em estratégia, em geografia. A felicidade está numa presença que extravasa. Ela excede todo entendimento. Irmão, eu estou passando por problema. A situação está difícil, mas há uma alegria no meu coração. Há uma paz no meu coração. Eu estou passando por problemas difíceis na minha casa, na minha família, mas o coração está cheio de Deus, cheio de alegria, porque eu sei quem me chamou e eu sei o propósito que eu estou fazendo aqui. Eu não vim buscar nada, eu vim encher do Espírito Santo de Deus nessa casa, aleluia. Quando você entender que o propósito que você entrou aqui dentro não foi para buscar, mas foi para ser cheio, aí, irmãos, a casa vai ser cheio, a casa vai se encher da glória, e todos que estiver dentro da casa vai ser cheio, aleluia. Glória a Deus. Abre em Atos capítulo 1, verso 14 e 15. Atos 1, 14 e 15. Vamos ler esse texto. Aleluia, glória a Deus. O texto diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Tem uma outra versão que vai dizer que não eram 120 pessoas, eram 120 discípulos. Eu não sei se a sua versão está falando de discípulos. Porque, na verdade, quem ouve a voz do Senhor e obedece são discípulos. Discípulo obedece. Discípulo obedece. Discípulo anda como? Age como? Obedece. Eles estavam reunidos porque o Senhor liberou uma palavra. E que palavra o Senhor liberou? Vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Obediência, obediência. Eles estavam sentados com o mesmo propósito, eles estavam no mesmo ambiente, e nós vemos corações rendidos. Abre para nós, por favor, em Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Não, põe o verso... Atos 2, versículo 1 em diante. Vamos ler e eu termino a ministração. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Que dia que era esse? Dia de Pentecoste. 50 dias depois que ele ressuscitou. Eles ficaram reunidos durante 10 dias. Porque durante 40 dias que Jesus ressuscita, 40 dias, Jesus fez 10 aparições. 10 aparições. E o que eu acho muito interessante, eu não tenho tempo para ministrar, mas eu acho muito interessante, é que Jesus, ele vai atrás de 2. No caminho de Emaús. O texto vai dizer que ele foi atrás de 2 pessoas que frequentavam a igreja. Foi atrás de 2 discípulos. O Senhor não vai atrás de frequentador. O Senhor vai atrás de discípulo. O Senhor vai atrás de discípulo. E o Senhor foi atrás de 2 discípulos. E quando o Senhor vai partir o pão, eles reconhecem, porque só reconhece a ação de Jesus, a ação do Espírito Santo, quem já teve intimidade com Ele, quem já sentou à mesa com Ele. E quando eles partem, eles reconhecem, eles voltam e obedecem. Fica em Jerusalém. E nós vamos ficar, Senhor. Nós estávamos no caminho diferente, mas o Senhor foi atrás de 2. O Senhor não vai deixar 2. O Senhor vai atrás de 1. O Senhor vai, mas não vai atrás de pessoas que são pessoas. Não, Ele vai atrás de discípulos, pessoas que estão centradas, pessoas que caminham junto, que andou com Ele, que sentou na mesa com Ele. O Senhor vai atrás desses, aleluia. Muito bem, ele vai atrás. Aí quando ele sobe, a igreja vai ser cheia. Atos 2, inauguração da igreja. Olha o que acontece. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, chegou o dia da inauguração. Jesus preparou todo mundo, mas falou, não, eu vou pôr o pastor Pedro, o Pedro vai tomar conta dessa galera, eu vou subir, mas um dia eu vou voltar. A primeira igreja começa com 5.000 pessoas, mas todo mundo viu a ressurreição de Lázaro, todo mundo viu o filho da viúva de Naim que ressuscitou, todo mundo viu a menina de Lázaro que ressuscitou, todo mundo viu. Cadê essa galera? Não, só tem discípulo, porque a igreja é feita de discípulo, não de frequentadores. E às vezes a gente fica atrás de frequentador, e frequentador nunca vai ser discípulo. Tá tudo bem, pode frequentar, tá aberto.
pode frequentar, mas o Senhor está atrás de discípulo. Não sou eu, irmão, é a palavra. Quem obedeceu foram 120 discípulos, ele foi atrás de 2 discípulos, ele ensinou uma galera, curou uma galera, todo mundo viu o milagre, mas só fica quem é discípulo, só permanece quem é discípulo. Irmão, começaram a orar, e eles sentaram. Ah, pastor, onde o senhor está? No texto, vamos ver. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha lá. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Pastor, mas eles oram sentados? Tem problema não, irmão. Tem problema não, está tudo bem. Ah, pastor, então eles estavam sentados fazendo o quê? Aprendendo, irmão. O irmão Pedro estava pregando. O irmão Pedro estava pregando. O irmão Pedro estava falando de Jesus. Jesus vai voltar, ele prometeu, ele é fiel, ele vai voltar. Ele falou que era para a gente ficar aqui reunidos. E quando ele falou que nós vamos ser revestidos do Espírito, ele vai vir. Ele falou, ele vai vir, ele vai voltar, ele vai descer, aleluia. E ele está pregando, e ali o povo reunido. E aí, irmãos, o que acontece? Ele sentado. O que no verso 1, a Bíblia vai dizer que a casa foi cheia. Não, verso 2, desculpa. De repente veio um vento, como de um vento, encheu toda a casa foi cheia primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você acha assim, eu quero ser cheio, não depende do ambiente. Irmão, o Senhor está falando, se vocês se unirem no mesmo propósito, reunidos com o mesmo propósito, da casa ser cheia, a casa vai ser cheia. A casa vai ser cheia. A Bíblia diz que todos foram cheios. Não foi só um, não foi 2, eles estavam reunidos com o mesmo propósito. Todos foram cheios. Eles não foram cheios porque eles eram bons, eles foram cheios porque eles obedeceram. Eles foram cheios porque eles obedeceram, irmão. Você não precisa ser o crente, não. Você precisa obedecer. Você não precisa pregar, você precisa obedecer. Você não precisa cantar, você precisa obedecer. Obedecer. E a promessa é que vocês vão ser cheios. Ei, nos últimos dias, meus filhos serão cheios. Eu derramarei sobre toda a carne. Mas daqueles que me obedecem, daqueles que são discípulos. Aleluia. E a palavra está falando, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmão, e eles ficaram cheios para sempre? Não. Sabe por quê? Eles ficaram cheios naquele dia. Mas se você não buscar amanhã, você não está cheio. Você precisa buscar todo dia para ser cheio todo dia. Pastor, o que eu faço? Obedece, Deus vai te encher. Porque Deus ama aquele que obedece. Se você obedecer, Ele vai fazer de ti morada. Ele vai fazer de ti morada. Você vai ser cheio em nome de Jesus. Pastor, mostra para mim então. Coloca aí, Samuel, capítulo 4, verso 31. Irmão, estou falando 2 capítulos para frente. 2 para frente. Olha o que aconteceu de novo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmão, deixa eu falar, 2 capítulos para frente, eles estavam no mesmo lugar, obedecendo, orando, ouvindo a palavra, e eles foram cheios de novo, eles foram cheios novamente. Irmão, entende que cada culto você pode ser cheio, cada culto você pode ser cheio. Pastor, o que eu faço? Esteja presente nas reuniões, irmão. Esteja presente nesse lugar de comunhão. Abraça o irmão do lado. Esteja com a gente, irmão. Vamos caminhar junto. Essa igreja vai crescer. Mas quando todo mundo pensar igual. Eu não estou falando que você tem que vir em todos os cultos para ser salvo. Eu estou falando que você precisa estar reunido, obediente, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Chega de vida rasa, fria. Vamos ser cheio. E vamos, irmão, vamos viver de verdade. Essa igreja que Cristo deixou para nós é um presente. Um presente é o Espírito Santo, um presente. Olha, esse irmão do lado que está com você aí, esse irmão da frente, esse irmão de trás, é um presente que Deus te deu. É um irmão que Deus te deu. Ele é parte do seu corpo, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia.